Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Lendo. Se inscreva já para ficar por dentro dos próximos títulos e boa leitura. Eutituba, Bruxa Negra de Salem, Parte 2, Capítulo 11. Meu querido amante deformado e manco, eu me lembro dessa parca felicidade que conhecemos antes de perder você para sempre. Quando você se juntou a mim na cama grande do meu quartinho, nós nos lançamos como um barco ébrio em um mar agitado. Você me guiou com suas pernas e nós finalmente chegamos à costa. O sono nos oferecia a doçura de suas praias e, de manhã, plenos de um novo vigor, poderíamos começar nossas tarefas diárias. Meu querido amante deformado e manco, na última noite que passamos juntos, não fizemos amor. Foi como se o nosso corpo desaparecesse diante de nossa alma. Mais uma vez, você se culpa pela sua dureza. Mais uma vez, implorei que deixasse suas correntes. Esther, você não estaria feliz por mim. Mas alguns homens, que têm a virtude de serem frágeis, nos dão o desejo de serem escravizadas. Eutituba, Bruxa Negra de Salem. Parte 2, Capítulo 12. Eles estavam lá, trio invisível entre a multidão de escravizados, marinheiros e espectadores que vieram me recepcionar. Os espíritos têm essa peculiaridade de não envelhecer e mantêm a forma de sua juventude. Mãe Yaya, alta negra nagô, de dentes cintilantes. Abena, minha mãe, a princesa Achante, tez de azevite, têmporas riscadas das cicatrizes dos rituais. Iaô, Mapou, de pés largos e poderosos. Renuncio a descrever os sentimentos que me tomaram quando eles me abraçavam. Fora isso, minha ilha não me celebrava. Chovia e os telhados molhados de Bridgetown se aglomeravam em torno da enorme silhueta de uma catedral. Nas ruas, corria uma água barrenta, na qual pisoteavam animais e pessoas. Sem dúvida, um navio negreiro acabara de lançar âncora, pois, debaixo do toldo de palha de um mercado, ingleses, homens e mulheres, examinavam os dentes, a língua e o sexo dos boçais, que tremiam de humilhação. Que cidade feia a minha! Pequena, mesquinha, um posto colonial sem envergadura, com todo o fedor do lucro e do sofrimento. Subi pela rua Broad e, quase sem querer, dei de frente da casa onde morava minha inimiga Susana Endicott. No entanto, em vez de alegrar com as palavras de mãe Yaya, que sussurrou em meu ouvido o modo como a megera tinha rendido sua alma depois de passar semanas marinando no suco quente de seu mijo, uma emoção inesperada me tomou. O que eu não teria dado para reviver nos anos em que dormi, noite após noite, nos braços do meu John Indian, a mão sobre o objeto de prazer. O que eu não teria dado para vê-lo se encaixar sobre a porta baixa e me cumprimentar irônico e terno, como ele sempre fazia. Ah, minha mulher quebrada, você está aqui. Rolou pela vida como uma pedra sem limo e voltou de mãos vazias. Tentei conter as lágrimas, mas elas não escaparam de Abena, minha mãe, que suspirou. Bom, ela está chorando pela saudação. Depois dessa nota discordante, os três espíritos se envolveram, formando uma nuvem translúcida que subia para além das casas. Mãe Yaya me explicou. Estão nos chamando em outro lugar. Voltaremos à noite. Abena, minha mãe, completou. Não se deixe levar por aí. Vá para casa. Casa. Havia uma ironia cruel naquelas palavras. Fora um punhado de defuntos, ninguém mais me esperava em Pili e eu não sabia nem mesmo se a cabana na qual passei 10 anos ainda estava em pé. Senão seria preciso que eu me transformasse novamente em carpinteira e edificasse um abrigo em algum lugar.
A perspectiva era tão pouco animadora que fui tentada a encontrar esse David da Costa, para quem Benjamin Cohen de Azevedo tinha enviado uma carta. Onde ele morava? Eu estava hesitante sobre o que fazer, quando eu vi um grupo avançar na minha direção, pisoteando a lama e tentando se abrigar sob folhas de bananeira. Reconheci Deodatus acompanhado de 2 mulheres e exclamei alegremente: então, onde você estava? Procurei você por todos os lugares. Ele tinha um sorriso misterioso. Eu fui avisar alguns amigos da sua chegada. Eu sabia que eles ficariam felizes em saber. Uma das jovens se inclinou então diante de mim. Nos dê a honra, mãe, de sua presença. Mãe? O modo como ela me chamou me fez pular e ferver de raiva, pois isso estava reservado às mulheres mais velhas, aquelas que ouvíamos tratar com respeito. Eu mal tinha feito 30 anos, e um mês antes o sêmen quente de um homem inundava as minhas coxas. Escondendo meu descontentamento, peguei o braço de Deodatus e perguntei: e onde moram seus amigos? Perto de Belle Plaine. Eu quis reclamar. Belle Plaine, mas é do outro lado do país. No entanto, eu me recompus. Não tinha acabado de compreender que ninguém estava esperando por mim e que eu não tinha teto. Então por que não Belle Plaine? Deixamos a cidade. De repente, como muitas vezes acontece em nosso país, a chuva parou e o sol brilhou novamente, acariciando os contornos das colinas com seu pincel luminoso. A cana estava em flor, véu lilás sobre os campos. As folhas envernizadas dos inhames subiam pelas estacas, e um sentimento de felicidade veio contradizer aquele que tinha me invadido no momento anterior. Ninguém esperava por mim. Eu acreditava? Mesmo quando todo o país se ofereceu ao meu amor, não era para mim que as pombas arrulhavam. Para mim, o mamão, a laranjeira, a romanceira estavam carregados de frutos. Confortada, me virei para Deodatus, que estava no meu lado, respeitando o meu silêncio. Mas quem são seus amigos? Em qual plantação eles vivem? Ele deu um pequeno riso, ao qual as 2 mulheres ecoaram, e respondeu: eles não trabalham em plantação nenhuma. Fiquei um instante sem compreender, então disse num tom incrédulo: eles não trabalham em uma plantação? Eles são marrons? Deodatus inclinou a cabeça. Marrons? Há 10 anos, quando eu deixei Barbados, os marrons eram raros. Só se falava de um Tinoe e sua família que pertencia a Farley Hill. Ninguém nunca o tinha visto, ninguém jamais o viu. Pelo tempo que vivia na imaginação das pessoas, ele devia ser um velho. No entanto, a ele foi dada a juventude e a ousadia, e as pessoas repetiam seus grandes feitos. O rifle do branco não pode matar Tinoe. Seu cachorro não pode mordê-lo. Seu fogo não pode queimá-lo. Pai Tinoe, abra os caminhos. Deodatus me explicou. Meus amigos tomaram os morros quando os franceses atacaram a 111ª, há alguns anos. Então, os ingleses quiseram juntar a força dos escravos em sua defesa, mas eles disseram: o quê? Morrer por querelas entre brancos. E deram no pé. Eles se refugiaram em Chalk Mountain e os ingleses não conseguiram tirá-los de lá. De novo, as mulheres riram em eco. Eu não sabia o que pensar. Apesar de tudo que eu havia passado, esse desejo de vingança nunca satisfeito, eu não tinha coragem de me misturar às histórias dos marrons e arriscar minha pele. E lógico, descobri que queria, acima de tudo, viver em paz na minha ilha. Então o resto da jornada eu fiz em silêncio. Quando o sol estava quase no meio do céu, as mulheres fizeram um sinal para que parássemos e tiraram das sacolas de palha frutas e carne seca. Compartilhamos dessa refeição simples, a qual Deodatus, de sua parte, adicionou rum. Então pegamos a estrada novamente. O caminho era cada vez mais acidentado e a vegetação desordenada e luxuriante, como se ela também estivesse decidida a proteger os foras da lei. Em um ponto, as mulheres disseram em voz alta: agô! O mato se agitou e 3 homens apareceram, armados com rifles. Eles nos cumprimentaram calorosamente, mas taparam nossos olhos e, mergulhados na escuridão, entramos no acampamento dos marrons.
Os marrons me escutavam sentados em círculo. Não eram muitos, porém mais de 15, contando as mulheres e as crianças. Revivi meus sofrimentos, meu testemunho diante do tribunal, as acusações sem fundamento, as confissões de conveniência, a traição daqueles que nunca imaginei. Quando me calei, eles se puseram a falar todos de uma vez. Esse Satanás, quantas vezes você o encontrou? Ele é mais forte que o mais forte dos Quimbozier? Se ele te fez escrever um tal livro, então você sabe escrever? Christopher, o chefe deles, um homem de uns 40 anos, calmo como esses rios que correm inexoravelmente em direção ao mar, os interrompeu com um gesto e disse num tom de desculpas: perdoe eles. São guerreiros, não gangreques, e não compreendem que a acusaram injustamente. Pois você era inocente, não é? Mexi a cabeça em afirmação. Ele insistiu. Você não tem nenhum poder? Eu não sabia a qual sentimento cedia mais. Vaidade? Desejo de despertar um interesse mais vivo nos olhos desse homem? Sede de sinceridade? Era sempre para ele que tentava explicar. Eu tenho alguns poderes dados pela mulher que me criou, uma Nagô. Mas eles só servem para fazer o bem. Os marrons me interromperam em coro. Fazer o bem, mesmo com seus inimigos? Eu não soube o que responder. Felizmente, Christopher deu o sinal de descanso. E, ao se levantar, bocejou. Amanhã é outro dia. Eles me deram uma cabana, não muito longe da que ele ocupava com suas 2 companheiras, porque ele restabelecera, em benefício próprio, o costume africano da poligamia, e me parecia que eu nunca tinha conhecido um colchão mais macio do que aquele. O colchão de terra sobre aquele telhado de palha. Ah, sim, a vida me fez viajar de Salem a Ipswich, de Barbados para a América e de volta. Mas agora eu descansaria e poderia dizer: você não vai mais me maltratar. A chuva que tinha parado voltou a cair, e eu a ouvia bater, exasperada como uma visita que a gente deixa esperando na porta. Eu ia afundar na inconsciência quando ouvi um barulho no vestíbulo da minha cabana. Pensei que provavelmente eram os meus invisíveis que vinham brigar comigo por tê-los deixado, quando Christopher entrou, levantando uma vela acima de sua cabeça. Eu me sentei. Mas que? As suas 2 mulheres não são suficientes? Ele ergueu os olhos ao céu, o que me mortificou, e replicou: escute, não tenho interesse por essa ninharia. Eu perguntei oferecida, apesar de tudo, porque todo o meu azar não tinha diminuído esse profundo instinto que fazia de mim uma mulher. E pelo que você tem? Ele sentou num banco e colocou a vela no chão, o que libertou 1000 sombras dançantes. Eu quero saber se posso contar com você. Fiquei um tempo com a boca entreaberta antes de exclamar: e para que, Deus meu? Ele se inclinou sobre mim. Você se lembra da canção de Tinoê? Tinoê? Desisti de entender. Ele olhou para mim cheio de comiseração, como uma criança obtusa, e começou a cantar em uma voz surpreendentemente afinada. Ó pai, Tinoê, o rifle dos brancos não pode te matar. A bala dos brancos não pode te matar. Elas deslizam sobre a sua pele. Tituba, eu quero que você me faça invencível. Era isso, então? Eu quase dei uma gargalhada, mas me contive por medo de irritá-lo. E consegui manter a calma para responder. Christopher, não sei se eu consigo. Ele gritou: você é uma bruxa? Sim ou não? Suspirei. Cada um dá a essa palavra um significado diferente. Cada um acredita que pode entender a bruxa do seu jeito, de modo que ela possa satisfazer as suas ambições, aos seus sonhos, aos seus desejos. Ele me interrompeu. Escuta, eu não vou ficar aqui te ouvindo filosofar. Eu te propus um negócio. Você me torna invencível e em troca... Em troca? Ele se levantou e sua cabeça quase tocou o teto da cabana, enquanto sua sombra se estendeu sobre mim como um gênio protetor. Em troca, eu te darei tudo o que uma mulher pode sonhar em ter. E eu disse irônica, ou seja... E ele não respondeu e virou as costas. Ele tinha recém saído da peça, quando eu ouvi alguns suspiros e não tardei a reconhecer. Resolvi ignorar a Bena, minha mãe, e me virei para a parede, interpelando mãe Yaya. Posso ajudá-la de algum modo?
Mãe Yaya tragou seu cachimbo e soltou no ar um anel de fumaça. Como poderia? A morte é uma porta que ninguém pode trancar. Cada um deve passar em sua hora, em seu dia. Você bem sabe que nós só podemos mantê-la aberta para que aqueles que amamos possam entrever os que os deixaram. Eu insisti. Não posso nem tentar ajudá-lo? É por uma causa nobre. A Bena, minha mãe, deu uma gargalhada. Hipócrita, a causa te interessa? Vamos então. Fechei os olhos na sombra. A terrível perspicácia da minha mãe me irritou. Além disso, me repreendi. Não tive homens o bastante? Não senti o suficiente essa decepção que acompanha as afeições? Acabei de chegar a Barbados e já me via embarcar em aventuras que não previ. Um bando de marrons que eu não conhecia. Prometi a mim mesma que perguntaria a Deodatus sobre seus amigos e me deixei cair no sono. Grandes nenúfares brancos me envolviam com suas pétalas de bordados e logo Esther, Meterrabel e meu judeu vieram fazer a ronda perto da minha cama. Vivos e mortos confundidos nos meus afetos e na minha nostalgia. Meu judeu parecia sereno, quase feliz, como se lá em Rhode Island ele tivesse ao menos a permissão de honrar seu Deus em voz alta. A certa altura, a chuva sussurrou suavemente, inundando plantas, árvores, telhados, e em contraste, me lembrei das chuvas geladas e hostis da terra que deixara para trás. Assim, a natureza muda sua língua de acordo com os céus, e curiosamente sua língua concorda com a dos homens. A natureza feroz, homens ferozes. Na natureza benevolente e protetora, homens abertos a toda a generosidade. Primeira noite na minha ilha. O coachar de rãs e sapos, o canto das mães da lua, o cacarejar das galinhas que assustam os mangustos e o urro seco dos burros presos às cabaceiras, amigas dos espíritos, formavam uma música contínua. Teria desejado que a manhã nunca se levantasse e que a noite caísse na morte. De modo fugidio, me lembrei dos meus dias em Boston, em Salem. Mas eles perdiam a consistência como aqueles que tinham obscurecido com o fel de seu coração. Samuel Parris e os outros. Primeira noite. A ilha ressoava com um doce murmúrio. Ela voltou. Ela está aqui. A filha de Abena, a filha de Mãe Yaya. Ela não vai mais nos deixar. Essa e outras histórias você acompanha no canal Eu Lendo. Se inscreva e ativa o sininho para acompanhar os novos capítulos. Até a próxima!